Bom dia! Hoje vamos falar dos problemas da reta tangente e da velocidade. Isso você pode encontrar no capítulo 5 do livro do Valdecir Bianchini, da Angela Rocha, e, mais em particular, na seção 2.1 do livro do Stewart. Então, você poderia realmente falar que a tangente, por um tempo, foi em busca de uma definição. Então, vamos ver a primeira definição. Em geometria, quando a gente considera uma curva e um ponto da curva e pensa a reta tangente, está pensando a uma reta que vai tocar o gráfico em apenas um ponto. Okay? E isso, com certeza, é verificado aqui no exemplo do círculo e no exemplo da parábola. Esta minha parábola está um pouco torta, mas ainda deveria ser uma parábola. Mas a gente poderia, por exemplo, ter uma cúbica, uma curva como essa daqui. Então, nesse caso, quando a gente considerar o ponto x0 e correspondente coordenada f de x0, a gente vai ver que a reta tangente toca o gráfico no ponto x0, f de x0, mas também vai tocar em outro ponto. x1 é f de x1, que é igual a x0. Então, não iria satisfazer aquela primeira definição. Então, vamos ver com uma segunda definição. A reta tangente é uma reta que toca o gráfico em apenas um ponto na vizinhança daquele ponto, como para dizer que aquele ponto de interseção é um ponto ilhado, isolado. E estamos falando do ponto do gráfico x0, f de x0. Mas novamente, temos contra-exemplos. Por exemplo, se considerarmos o gráfico da curva f de x igual a x vezes seno de 1 sobre x, a gente vai ver que, ao se aproximar do zero, a gente vai ter uma infinidade de interseções entre o gráfico da curva e a reta tangente no ponto zero. Mas aí vocês poderiam dizer, esse era um ponto bem particular, porque se eu pegar um ponto aqui, isso iria ser mais ou menos ilhada, isolado. Mas tem curva bem mais simples daquela anterior, como por exemplo na reta. E na reta, realmente, qualquer ponto, se considerarmos qualquer ponto da reta, a reta tangente até coincide com a própria reta. Ou seja, tem uma infinidade de pontos em comum na vizinhança de qualquer ponto. E aqui vem o Gottfried Leibniz. Então, o Gottfried Leibniz, que a gente vai ver como um dos pais fundadores do cálculo infinitesimal, ele tinha essa ideia genial de definir a tangente como a linha que passa para um par de pontos infinitamente próximo na curva. Esta ideia dos dois pontos está muito próximo. É a genialidade do Leibniz. E, de fato, até a palavra tangente vem do latim tangere, tocar. Então, tem esta ideia de tocar e do infinitamente próximo. A noção de tangente de Leibniz é bem próxima à noção física, à distinção entre velocidade média e velocidade instantânea. Então, vamos ver isso com algum exemplo. Vamos considerar, por exemplo, o caso de uma pessoa que tem uma bola na mão. A bola é inicialmente localizada numa posição, então Z é aqui o eixo vertical, que o tempo t igual a t0, a bola se encontra na posição vertical z0, ok? Então, no instante inicial, o tempo t igual a 0, essa pessoa vai lançar a bola no ar com uma velocidade, vai impulsionar a bola com uma velocidade v0, ok? Então, o movimento da bola, o que vai ser?
vai inicialmente mais rápido, depois vai ralentar, vai parar, porque o que tem a força de gravidade e vai voltar para a pessoa. Então, lembramos que aqui temos a força de gravidade que vai empurrar a bola para baixo. Então, se agora ver isso usando outro tipo de gráfico, aqui vamos, então, no mundo real da gente, o movimento da bola é ao longo de segmento de reta, verticais. Mas agora, a representação matemática que vai juntar a noção de espaço e de tempo, a gente vai manter o mesmo eixo Z aqui na vertical e aqui na horizontal a gente vai colocar o eixo do tempo. Aqui a gente tem um espaço, porque aqui é um mundo bidimensional, e aqui a gente está apenas interessada neste movimento unidimensional da bola ao longo, podemos dizer, de um eixo paralelo, o eixo Z. Então, aqui vamos representar exatamente este movimento e a outra dimensão, porque essa dimensão x ficou fixa nesse valor inicial, a gente vai usar o tempo. Então, este movimento que foi decelerado e acelerado, não, por ação da força da gravidade, aqui vem representado com uma parábola. Ok? Então, aqui vai e volta. Isso seria isto vai, para e volta. Ótimo. Então, de fato, qual seria, quando fazer o curso de Física 1, você vai ver que a equação, de fato, vai ser uma equação deste tipo, vai ter uma parte que depende da aceleração g, de gravidade, vai ter um termo t quadrado, aqui tem a contribuição da velocidade inicial, v0, t, mas aqui vai ter a posição inicial. Então, aqui é a equação daquela parábola, onde aqui, esse daqui são constantes, esta g é a aceleração de gravidade, esta é a velocidade inicial e esta é a posição inicial. Então, podemos escrever isso facilmente com a equação de uma parábola. Então, a gente vai fazer aquele truque de fatorar o menos o meio g, aqui vai ter um t quadrado, mais 2 vezes v0 sobre g, e aqui vai ter um t, e agora vamos completar o quadrado aqui vamos colocar um termo de v0 sobre g, aqui tem um menos, v0 sobre g o quadrado, ok? E aqui vamos dever, então, adicionar um outro termo, v0 sobre g o quadrado. Então, pode ver que a equação, essa equação desta parábola, que a gente aqui está vendo, sim? Então, tem essa equação daqui, onde tem o z, que é igual a menos g sobre 2. Aqui temos um t menos v0 sobre g ao quadrado, mais z0 mais v0 sobre g ao quadrado. Veja bem que então a gente sabe exatamente a posição daquele vértice, não? Porque esse daqui é o tempo que é necessário para chegar no ponto de máximo. Esse daqui é a posição na vertical do máximo. Então, seria aqui,
Isso daqui seria esse tempo. Esse tempo aqui seria exatamente o tempo V0 sobre G. E esse daqui seria aquela coordenata Z0 mais V0 sobre G ao quadrado. Seria esse daqui. Ok? Ótimo. Então, agora, voltamos agora a secante, a reta, que está conectando esses dois pontos, não? Sim, aqui era o tempo inicial, T0, e um tempo T1, a posição da bola depois de um tempo T1, que seria Z de T1. Então, vamos chamar estes pontos A e B, ok? Então, esta secante, então vamos ter aqui o ponto A e B, espero que vai escrever aqui. Então, temos o ponto A de coordenata T0 e Z de T0, são pontos dos gráficos, e temos o ponto B de coordenata T1 e Z de T1. Ótimo. Então, agora, essa secante, esta reta que passa pelos dois pontos, tem uma inclinação. Então, podemos falar de inclinação. Tem uma inclinação. Da secante, essa inclinação M a B, ela depende do quê? Depende desta variação. Então, temos aqui uma variação de posição, que a bola variou a sua posição vertical, vamos chamar de delta Z, e isso aconteceu durante um tempo, um intervalo de tempo, delta T, ok? Então, aqui a gente tem que a inclinação da reta tangente é exatamente a razão de quanto a bola, a distância vertical da bola variou durante este intervalo de tempo, ok? Então, é delta Z sobre delta T, que no caso específico dos dois pontos considerados é Z de T1 menos Z de T0 dividido T1 menos T0. Então, uma vez que vocês conhecem esses dois pontos, pode imediatamente calcular a inclinação da secante através desses dois pontos. E qual seria a equação da reta da secante por esses dois pontos? Bom, a gente usa aquela equação da reta. Vocês já conhecem o M, não? A gente já conhece aquele M aqui, que já calculamos na página anterior. Então, conhecendo o M, a gente vai precisar somente agora de usar um dos dois pontos, por exemplo, o A. E vamos usar, então, a equação da reta, vai ser Z menos Z de 0, onde a gente decidiu de chamar isso daqui Z de 0, ok? Igual aquele M AB, ok? Vezes T menos T0. Então, essa daqui é a equação desta secante. Ok? Ótimo. Então, a ideia de Leibniz era que quando o tempo, esse tempo T1,
iria se aproximar do T0, então vai virar isso T tilde, não? Então, o que acontece é que o Z de T1 vai se aproximar também do Z de T0, vai virar isto Z de T tilde, e a inclinação dessa secante, que agora vai se aproximar da tangente. Não? Se a gente elargir isso, vai ver que isso sempre é uma secante para dois pontos que são muito próximos, mas numa escala maior, ela vai se aproximando mais e mais daquela tangente. Então, essa é a ideia de Leibniz. Então, vamos ver isso agora com outro exemplo. O exemplo do corredor. O exemplo de um corredor que está acelerando na sua corrida. Ele começa na posição x0 no tempo t0, que a gente pode considerar t0 igual a 0, mas pouco importa. Ele vai no começo acelerando. Então, a curva agora novamente, aqui ficou tudo em uma dimensão. Aqui temos esta dimensão que antes era no horizontal, agora vamos colocar aqui na vertical, porque novamente vamos representar o que se chama novamente a trajetória e vamos adicionar a dimensão do tempo. Quanto tempo levou a chegar naquele ponto. Então, se a gente juntar os dados de todas as posições e de todos os tempos, a gente vai ter o gráfico desta curva verde. Então, em particular, esses dois pontos aqui, a posição inicial no tempo t igual a 0 e a posição x1 no tempo t1. A gente chama de T1. E esses correspondem neste gráfico bidimensional a esses pontos A e B, novamente, onde A tem um tempo T0 e na posição x0, e B tem um tempo T1 e a posição correspondente T1. Então, aqui, como no exemplo de antes, aqui também tem a inclinação desta secante pelos dois pontos, e aqui temos que, de fato, esse deslocamento na vertical seria mais esse deslocamento na horizontal aqui. Esse daqui a gente chama de delta x, que aqui era apresentado reduzido, não é a mesma escala que aqui, seria exatamente o mesmo que esse daqui, delta x, seria o mesmo delta x, somente a escala diferente. E aqui na horizontal é a variação no tempo. Quanto tempo levou para ir de x0 a x1, ok? E isso a gente chamou de delta t. Então, na física, a gente sabe que esta razão a gente chama de velocidade média. Então, V média é exatamente a razão entre o espaço percorrido dividido o intervalo de tempo correspondente. E seria exatamente a razão desses dois intervalos, ok? Então, novamente, se a gente analisar isso com a noção de Leibniz, de infinitesimal, a gente teria que, se o tempo considerado for maior, esse intervalo delta t, e a reta correspondente entre os dois pontos seria essa secante. Mas agora, se a gente considerar um tempo t tilde, aqui t tilde, muito próximo do tempo inicial, ou seja, quando este delta t vai para 0, agora os dois pontinhos ficam mais próximos e a reta secante vai virar aquela tangente, ok? Então, vamos ver isso agora na página do professor Valdecir, que a gente vai usar muito durante esse curso. São exercícios fantásticos, exercícios interativos. Então, vamos lá.
Então, você aqui vai poder encontrar aqui na página do IEM, a página do professor Valdecir, você pode ver que tem vários cálculos, em particular cálculo 1. A gente vai no cálculo 1 e você vai ver que tem cálculo aqui iterativo. E você vai no cálculo iterativo. No cálculo iterativo vai encontrar toda uma série de exercícios que a gente vai fazer durante o semestre. Em particular, agora eu peguei a da velocidade instantânea e sugiro também você ver da reta tangente. Okay? E aqui, vamos ver, vamos carregar a página para aparecer o applet que o professor Valdecir preparou usando o GeoGebra. Então, aqui tem aquela curva do nosso corredor e aqui tem os pontos A e B. Então, o tempo inicial escolhido foi 1 e aqui nesse segundo tempo escolhido foi 2. Então, um intervalo delta t de 1. Aqui tem à esquerda a correspondente velocidade média. E vocês têm a liberdade de escolher o tempo inicial e de ver como visualizar como essa reta secante vira mais próxima à reta tangente quando a gente vai diminuir aquele intervalo entre o valor inicial e o segundo valor do tempo, ou seja, aquele ponto A e C, que seria o ponto A e C ao longo do gráfico, vão se aproximando, ok? E a gente pode ver que como a parte do curva do gráfico vira mais e mais um pedaço de segmento de reta. Isso que acontece como o valor, este valor da velocidade média, ele vai se aproximar de um valor que vai ser 2. Pode ver que agora vai ser positivo e depois, quando o intervalo virar negativo, ele vira menor que 2. Então, tem como valor limite de 2 ao se aproximar. E, de fato, isso é a intuição certa, porque o que a gente está vendo justamente que a velocidade média, que era nada mais que a inclinação da reta secante, naquele diagrama de espaço-tempo, não? Que era a razão do espaço percorrido dividido o intervalo de tempo correspondente, a velocidade média. Quando o intervalo de tempo é muito pequeno, essa velocidade média vira o que a gente chama de velocidade instantânea, que nada mais é que a inclinação da reta tangente naquele ponto.